Uma guerra começa quando se quer, mas termina quando se pode. Essa frase do grande pensador e filósofo florentino Nicolau Maquiavel expressa efetivamente o que foi a Segunda Grande Guerra Mundial. Por volta de 1940, enquanto o mundo ainda estava extasiado com as grandes produções cinematográficas, como E o Vento Levou, Casablanca, Cidadão Kane, a Europa já ardia em chamas na Segunda Guerra Mundial. Que teve o seu início no dia 1º de setembro de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia. E o seu encerramento deu-se no dia 2 de setembro de 1945, com a rendição japonesa a bordo do coraçado Missouri para o general Douglas MacArthur. Winston Churchill, que é o cérebro, que é o cabeça pensante, que é o lorde da guerra, disse essa frase: esta guerra é uma continuação da anterior. Exatamente porque, se todos os problemas tivessem sido convenientemente resolvidos ao final da Primeira Guerra Mundial, não teria ocorrido uma Segunda Guerra. Como causas principais do conflito, nós vamos destacar, primeiramente, a conquista de mercados. Então nós sabemos que a conquista de mercados foi muito importante porque levou novamente ao acirramento e aos choques das principais potências europeias. A atitude revanchista da Alemanha, da Itália e do Japão, que foram considerados países derrotados ao final da guerra. Apesar do Japão não ter esse status, nós sabemos que o Japão saiu como vencedor da guerra, porém foi considerado como país derrotado. E a inoperância da Liga das Nações, que foi criada pelo 14º ponto do Tratado de Versalhes. O mundo estava dividido em 3 blocos. O bloco capitalista democrático liberal, formado pelos Estados Unidos, pela França e pela Inglaterra. O bloco socialista, formado pela União Soviética, que pretendia formar a pátria do comunismo. E o bloco nazi-fascista, formado pela Itália e pela Alemanha. A ocupação da Renânia por Hitler em 1936, que era uma região desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes, foi considerada a primeira agressão dos nazistas à Europa. E é, claro, sem dúvida, uma das causas mais importantes que geraram a guerra. Em 1938, nós tivemos o Anschluss, ou seja, a anexação da Áustria à Alemanha nazista. Então, o primeiro país anexado à Alemanha nazista foi a Áustria. E ainda em 1938, a anexação dos Sudetos, na Tchecoslováquia, à Alemanha nazista. Isto se deu após a Conferência de Munique, da qual participaram Hitler, Mussolini, Daladier e Chamberlain. A política utilizada foi do ceder para apaziguar. Hitler não só se apossou da região de Sudetos, como também acabou anexando toda a Tchecoslováquia. O início da guerra se deu em 1º de setembro de 1939. Às 4h30 da manhã, Hitler invadiu a Polônia com o objetivo de anexar o Danzig, que era o chamado Corredor Polonês. Desta maneira, o plano central de Hitler era separar a Prússia Oriental da Prússia Ocidental e abrir, como nós podemos entender, o próprio corredor dentro da Europa para a passagem dos nazistas. 1º de setembro de 1939. Hitler invade a Polônia, dividida num acordo secreto 8 dias antes entre nazistas e comunistas. O eixo. Em 1936, nós tivemos o início da formação do eixo com Roma e Berlim, ou seja, a Itália e a Alemanha. Logo na sequência, nós temos a entrada do Japão para formar o que nós chamamos de Pacto Anticomintern. Então, qual é o objetivo do Pacto Anticomintern? O objetivo central é exatamente conter o avanço do socialismo soviético. O que interessava na realidade aos ingleses e aos franceses? Era exatamente uma guerra entre a Alemanha e a União Soviética, pois eliminaria o nazismo e o socialismo.
As fases da guerra. A primeira delas é a tática de Hitler. Então Hitler vai utilizar uma tática nova de guerra que é a Blitzkrieg. A Blitzkrieg significa a guerra relâmpago. E a Blitzkrieg veio exatamente em substituição à chamada Guerra de Trincheiras, que foi largamente utilizada durante a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, frise-se que todos os países só conheciam esta tática de guerra, as trincheiras. A inovação realmente surgiu com Hitler e a Blitzkrieg. Os nazistas chamavam a isto Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. Em menos de um ano, eles sobrepujaram virtualmente toda a Europa Ocidental. Somente os exércitos recuados da Bélgica, França e Inglaterra ainda resistiam aos alemães em seu avanço. Dessa forma, os ingleses se posicionaram em retaguarda, pressionados bem de perto pelos nazistas num ponto estratégico, o Canal da Mancha. Episódio importantíssimo do começo da guerra é a famosa retirada de Dunkerque, onde 338 mil combatentes aliados são evacuados em Dunkerque. É um episódio realmente bastante interessante e é considerado uma das primeiras falhas grotescas de Hitler já no início da guerra. Há pouco mais de 40 anos, na primavera de 1940, as praias de Dunkerque foram o ponto principal de um dos maiores desastres em potencial da história militar moderna. Mais de 300 mil soldados aliados vieram parar aqui, estrangulados pela violenta investida nazista que conquistara a França em praticamente 2 semanas. As tropas britânicas, francesas e belgas tinham sido confinadas aqui, nesta praia, imprensadas contra o mar, e não tinham mais lugar para onde correr. O alto comando alemão as considerava preparadas para a morte. Amontoados numa área de defesa muito estreita, os ingleses estavam realmente indefesos. Eles haviam abandonado seus veículos e muitas de suas armas, e eram um alvo fácil para os nazistas. Mas subitamente, inexplicavelmente, os tanques nazistas fizeram alto. Sob a mira dos canhões, quase a totalidade da força expedicionária britânica nada podia fazer exceto rezar por uma clemência impossível. Pois na Inglaterra, um outro milagre estava acontecendo. Composta em sua maioria por civis, uma das mais incríveis forças navais da história partia para o mar. Comerciantes, bancários e praticantes de iatismo estavam prontos para arriscar qualquer coisa numa cartada final para salvar seu exército desesperado em Dunkerque. Com a chegada dos pequenos barcos civis, os soldados deram início a uma marcha incrível rumo ao mar. Breve, a esquadra improvisada estava transportando nada menos que 53 mil soldados por dia. Quando a Operação Resgate começou, alguns especialistas asseguraram que no máximo 45 mil soldados poderiam ser salvos. Estavam enganados. Neste resgate milagroso, mais de 358 mil soldados foram trazidos de volta à Inglaterra. Outro fato também bastante importante é o armistício que Hitler assinou com o general Pétain. Esse armistício permitiu que os nazistas invadissem a França, hasteassem a bandeira nazista, sem ter nenhum tipo de resistência por parte dos franceses. A única resistência efetiva, ela vem com o general Charles de Gaulle, que de Londres incentiva os franceses a resistirem o quanto puderem à ocupação nazista. Daí se forma, então, a famosa resistência francesa. Ano de 1940, nós já vamos vivenciar a célebre Batalha da Inglaterra, onde de um lado nós vamos ter a Real Força Aérea Inglesa contra a poderosa Luftwaffe, que era a aviação alemã. Depois de muitos combates, a vitória foi inglesa, graças a 2 armas importantes utilizadas até então, desconhecidas: o radar e a famosa máquina Enigma, que era uma máquina secreta que os nazistas possuíam, onde o Hitler enviava mensagens cifradas ao alto comando nazista,
E esta máquina acabou caindo de posse dos ingleses, que passaram então a ter essas mensagens e a utilizá-las, claro, contra o eixo. Outro fato interessante, Rommel, grande general Rommel, Erwin von Rommel, a raposa do deserto, faz um estrago terrível lá na África, com grandes vitórias na Líbia, porém é derrotado quando tenta ocupar o Egito para o general Montgomery. Então Montgomery consegue parar, consegue brecar Rommel, a raposa do deserto. Em 1941, nós vamos ter a invasão da Rússia pelos nazistas. Os nazistas invadiram a Rússia exatamente com medo de serem invadidos por eles. Então esse fato bastante importante apresentou a derrota dos nazistas, principalmente pela resistência feita em Leningrado, em Stalingrado, e pelo principal adversário que eles tiveram que enfrentar lá, que foi o rigoroso inverno. A temperatura chegou na casa aí de aproximadamente 50, 55 graus abaixo de zero. Ainda em 1941, nós vamos ter o presidente Roosevelt assinando o famoso Lend-Lease Act, que é a lei do empréstimo e arrendamento para os países em luta contra o nazifascismo. Então, todos os países que estivessem lutando contra o eixo receberiam uma ajuda norte-americana através do famoso Lend-Lease Act. E ainda no ano de 1941, os japoneses vão bombardear a base de Pearl Harbor, no Havaí, forçando a entrada dos americanos na guerra. Usaram, inclusive, como senha o famoso Tora, Tora, Tora. Bombardeio de Pearl Harbor, então, era exatamente o que os americanos pretendiam, inclusive algumas fontes históricas nos dizem até que eles já sabiam do bombardeio japonês a Pearl Harbor e deixaram lá os porta-aviões mais velhos, mais antigos, aquilo que eles queriam realmente que fossem destruídos. Os japoneses bombardeiam Pearl Harbor e os americanos entram para desequilibrar a guerra. Às 6 da manhã, a força de ataque japonesa estava a 200 milhas de Pearl Harbor. Para os pilotos, era um momento de orgulho registrado em documentários e jornais de cinemas. Nunca antes uma armada aérea tão grande havia sido lançada ao mar. Um engano fatal, entretanto, já havia sido cometido pelos japoneses. Com medo de um contra-ataque, eles receberam ordens de fazer apenas um ataque. Um segundo ataque, potencialmente mais devastador, fora proibido por Tóquio. Por volta de 6h15, toda a força de ataque japonesa estava no ar. E, ao mesmo tempo, um submarino japonês tentava entrar em Pearl Harbor. Foi detectado cerca de 1 hora antes do ataque iniciar. Ironicamente, o primeiro disparo feito a Pearl Harbor veio de um destroyer americano. O comandante informou imediatamente o incidente aos seus superiores, mas a mensagem foi retardada pela rede de comando. A primeira onda de bombardeiros japoneses foi detectada por volta das 7 horas por um operador de radar novato. Seu relatório, entretanto, foi rejeitado por seu supervisor. Ninguém no Havaí, ao que parece, esperava que alguma coisa incomum acontecesse naquele domingo. Para o pessoal militar, o ruído dos aviões japoneses provocou curiosidade, mas não preocupação. O fato assustador da guerra não foi aceito até a queda da primeira bomba. Dentro dos próximos minutos, toda a força aérea em Pearl Harbor seria totalmente destruída em terra. A Marinha havia considerado Pearl Harbor um ancoradouro seguro. Suas águas rasas, uma proteção contra o ataque de torpedos. Os japoneses, entretanto, tinham modificado seus torpedos especialmente para esta ocasião.
Durante cerca de 2 horas, o ataque continuou. No final, 8 navios de guerra haviam sido seriamente danificados ou afundados. E mais de 2.000 americanos haviam sido mortos. Em 1943 e 1944 é marcado por grandes vitórias americanas, principalmente nessas batalhas de Guam, Saipan e Filipinas. E aí, é claro, né, os japoneses impossibilitados de segurarem os americanos na Ásia, propiciam a ida deles para a Europa, que vai se dar a partir do dia 6 de junho de 1944, que é o famoso dia D, o desembarque das tropas aliadas na Normandia, comandados pelo general Eisenhower. Inclusive, aquele filme famoso, né, O Resgate do Soldado Ryan, fala exatamente sobre isso. Né? As primeiras cenas do filme mostram esse desembarque que foi terrível, né, nas costas da Normandia. Os nazistas ainda tentam mais uma atacada com as bombas voadoras V1 e V2, mas, felizmente para nós e infelizmente para eles, essas bombas não surtiram os resultados esperados. Para os aliados da Segunda Guerra Mundial, um terrível perigo novo tinha surgido. Apesar do esforço aliado para derrotá-lo, Hitler desenvolveu uma nova arma revolucionária. E o pior ainda estava por acontecer. Uma bomba autopropulsora. Hitler a chamou de bomba V1. O V significava vingança. Mais de 7.000 delas atingiram a Inglaterra. Como uma arma de terror, a bomba V1 foi eficaz até que novos projéteis foram inventados e que explodiam ao se aproximarem das bombas voadoras. Com o aperfeiçoamento do radar, a precisão aumentou ainda mais, até que uma de cada 3 era destruída no ar. Para os pilotos da Força Aérea Real, o desafio era de destruí-las antes que atingissem áreas densamente povoadas. Em breve, eles aprenderiam a lidar com o perigoso jogo de caçar ou morrer. No Centro de Pesquisas Espaciais Nazista, no Porto Báltico da cidade de Peenemünde, o aperfeiçoamento de uma arma mais destruidora estava em andamento. Um míssil de longo alcance com uma capacidade explosiva de 1 tonelada de fortes explosivos. Para os cientistas alemães, inclusive Wernher von Braun, era uma oportunidade irresistível de provarem suas teorias. Imediatamente foi ordenada a sua produção em série. Adolf Hitler estava confiante em que o novo foguete iria conquistar a vitória que desesperadamente precisava. A determinação de Hitler aumentou a preocupação da Inglaterra com as pesquisas nazistas. Devido a relatórios saídos do próprio complexo de Peenemünde, foram feitas fotografias aéreas que confirmaram a V2 como uma realidade aterrorizante. Para Winston Churchill, a sua simples existência já requeria ação imediata. O único meio de impedir a arma de terror de Hitler seria destruí-la em sua própria base e eliminar os cientistas alemães que a inventaram e a construíram. A descoberta da Inglaterra sobre o míssil, entretanto, não pôde impedir que os nazistas ativassem o uso dos mísseis. Agora lançadas de plataformas móveis, as V2 estavam preparadas para atingir Londres. Ao apertar de um botão, 1 tonelada de fortes explosivos foi lançada a uma extraordinária altura com uma velocidade de 1.500 km por hora. Rapidamente riscavam o tranquilo céu azul.
caíam em alvos militares e civis. Quarteirões inteiros de cidades foram destruídos sem aviso. Em desespero, a Inglaterra aumentou seus contra-ataques às bases nazistas das V2. Entretanto, só quando os exércitos aliados se infiltraram maciçamente na Alemanha é que os mísseis cessaram de cair. Aí, então, uma nova corrida começou. Os vitoriosos competiam entre si para confiscarem, para o seu proveito, a arma secreta da Alemanha. E o Brasil embarca para a Itália com a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira. Não esqueça que o governante do Brasil era o senhor Getúlio Vargas, que governava o país como ditador, e que, devido ao afundamento dos navios brasileiros no Atlântico, faz com que o Brasil, então, embarque para fazer uma campanha brilhante nos campos da Itália. Quando partiram, em 1944, um ano antes da guerra acabar, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira tinham a cara do nosso povo. Sofridos, mal vestidos, mal alimentados, mas cheios de esperança. E ajudaram a derrotar a poderosa máquina nazista, num momento difícil da vida brasileira, em plena ditadura. E ainda hoje, 45 anos depois, a luta da FEB é um dos episódios mais polêmicos da nossa história. Um episódio que marcou uma geração e mudou o país. De noite, o tiroteio, quando explode uma granada perto de você de noite, que sai aquela chama, aquele estampido, aqueles detritos por todos os lados, é uma brutalidade que pior, embrutece a gente. Personagens de um tempo distante. Ecos de um passado quase esquecido. Heróis de um tempo de resistência, de sonhos coletivos. Joões, Severinos, Antônios, Josés. Sergipanos, cariocas, maranhenses, gaúchos. Foram 25.445 de todo o Brasil. 1.905 não voltaram para casa. 3.000 voltaram. Feridos ou mutilados, participaram de uma guerra que ultrapassou todas as outras, que uniu e dividiu o mundo. Coronel, por que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado das potências aliadas? Foi uma consequência de tratados que o Brasil tinha parte. Com o torpedeamento dos navios americanos em Pearl Harbor, no Havaí, houve uma reunião no Rio de Janeiro dos ministros das Relações Exteriores e ficou definido, então, que os países americanos romperiam as relações diplomáticas com os países do eixo. Ao término da reunião, o nosso ministro de Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, entregou imediatamente aos embaixadores do Japão, da Itália e da Alemanha a carta rompendo as relações com esses países. Em decorrência disso, como represália, o alemão estendeu a sua campanha submarina, que atuava mais no Atlântico Norte, para o Atlântico Sul, vindo torpedear navios brasileiros, inclusive no serviço de cabotagem. Em decorrência disso, o Brasil declarou guerra aos países do eixo e se comprometeu a mandar uma força expedicionária brasileira ao teatro de operações europeu. O Brasil foi o único país latino a declarar guerra ao nazismo. Que concorram para preservar a civilização e tornar a existência humana mais segura, mais digna e mais feliz. Agora eu gostaria que o senhor nos contasse alguma coisinha sobre a famosa tomada de Monte Castelo. Como é que foi essa história, coronel? O Monte Castelo é um monte bem caracterizado, visto que nós necessitávamos dele porque ele dominava a estrada número 64, que era importante para os nossos movimentos. Então nós tínhamos que procurar
tirar o inimigo dessa posição para termos liberdade de movimento nessa estrada. Então fizemos várias tentativas de conquista do Monte Castelo. E estive em Montese também, visto? O problema, Montese foi uma grande vitória da nossa força, visto? Tivemos um êxito total, o inimigo foi surpreendido pela ação dos nossos homens, visto? O ataque foi no dia 14 de abril de 1945, visto? Fizemos muitos prisioneiros, uma atuação brilhante do 11º Regimento de Infantaria. Tivemos muitas baixas. A nosso ver, isto foi o mais importante combate que a tropa brasileira se viu empenhada. E, segundo dados comparativos, foi o 3º grande bombardeio ou ação de operação de envergadura no teatro de operações da Itália. Ao gigantesco esforço de superação, se juntaram os 371 homens do primeiro grupo de caça da Força Aérea Brasileira, o Senta-Apua. Em caças P-47 americanos, que hoje parecem teco-tecos, os aviadores da FAP fizeram milagres numa adaptação rápida e decisiva. 1945 já marca o final da guerra, praticamente, com a Conferência de Yalta na Crimeia. Desta conferência participaram Roosevelt, pelos Estados Unidos, Churchill pela Inglaterra e Stalin pela União Soviética. No dia 7 de maio, nós temos a invasão de Berlim pelos russos, aonde o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, ao permitir essa invasão, ele comete um gravíssimo erro histórico, porque os russos invadiram Berlim e, é claro, os russos socialistas implantaram na Alemanha o regime socialista. Mais tarde nós vamos ter a divisão da Alemanha, então, em oriental e ocidental, com o Muro de Berlim, e a reunificação do país, que se dá em outubro de 1990, encerrando mais um período da história da humanidade. O Exército Vermelho toma a capital do Terceiro Reich, quarteirão por quarteirão, rua por rua, buraco por buraco. Um dos exércitos soviéticos contorna Berlim e chega até o rio Elba, onde encontra o primeiro exército americano. Ali será a linha divisória entre as duas metades da Alemanha dividida. Na verdade, a divisão de Berlim começou com uma barreira de arame farpado. Nessa época, com algum malabarismo, ainda era possível desafiá-la. Mas nem todos eram bem-sucedidos. Em muitos casos, a tentativa de fugir não tinha motivos políticos. É que a barreira surgiu de surpresa. Muitas famílias ficaram divididas. Milhares de pessoas perderam amigos e empregos. Logo, o arame deu lugar aos blocos de concreto, formando um muro que deu a volta em Berlim Ocidental. O governo comunista batizou a construção de Dique da Paz, alegando que ele era necessário para separar exércitos em pé de guerra. Mas a verdade é que antes do muro subir, 2,5 milhões de alemães orientais haviam deixado o país por Berlim. A fuga de mão de obra ameaçava a economia de colapso. Foi difícil acreditar. Numa quinta-feira, 9 de novembro, caiu o muro de Berlim. O muro da vergonha, que separou amigos, parentes, famílias inteiras, veio abaixo pela pressão popular. Esse símbolo da opressão, da violência e da divisão do mundo entre dois sistemas desabou, deixando em pé várias questões fascinantes. Qual será o futuro das duas Alemanhas? Ainda em 1945, nós vamos ter as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima no dia 6 de agosto e Nagasaki no dia 9 de agosto. A rendição japonesa se dá logo na sequência, no dia 2 de setembro de 1945, a bordo do coraçado Missouri. Em 10 de agosto, dia seguinte à destruição de Nagasaki, o imperador Hirohito anuncia a rendição do Japão. Termina a Segunda Guerra Mundial.
Tribunal de Nuremberg, que foi instituído para julgamento dos principais líderes nazistas. Não chegou a cumprir a contento a sua missão, porque os líderes mais importantes já haviam se suicidado. Nuremberg, o principal centro do culto a Hitler. Aqui começa o julgamento dos nazistas em novembro de 45. Além de Hitler, faltam Goebbels e Himmler, que se mataram. Martin Bormann desapareceu. Mas os outros chefes nazistas respondem às acusações de genocídio, condução de uma guerra agressiva, violação de tratados e convenções internacionais. A estratégia da defesa é atribuir toda a culpa aos chefes ausentes. Os réus não sabiam nada, apenas cumpriam ordens. Os maiores criminosos da história se dizem inocentes e mostram a que ponto chega o cinismo numa ditadura sanguinária. A Conferência de Potsdam reuniu Truman, Churchill, Attlee e Stalin. Então esses quatro, Truman, Churchill, Attlee e Stalin, definiram o que seria do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Então definiram o desarmamento da Alemanha, a fixação das fronteiras polonesas e a divisão da Alemanha ocupada pelos Estados Unidos, pela União Soviética, pela França e pela Inglaterra. Observe que a Alemanha não foi humilhada como aconteceu no final da Primeira Guerra. Então, desarmamento, fixação de fronteiras e divisão da Alemanha. O mundo pós-guerra caracteriza-se pelo aparecimento de duas superpotências, os Estados Unidos da América do Norte e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os Estados Unidos lideram o bloco capitalista, a União Soviética, o bloco socialista. E essas duas superpotências vão travar um conflito diferente, um conflito de palavras, um conflito de ameaças, um conflito onde eles vão brigar nos bastidores. Este conflito nós designamos pelo nome de a Guerra Fria. Então a Guerra Fria é uma característica muito importante do mundo pós-guerra. Outra característica importantíssima é a fundação da ONU. A ONU, nós sabemos, ela vai suceder à Liga das Nações e foi criada pela Conferência de São Francisco. A sede da ONU está localizada em Nova York. Ainda no mundo pós-guerra, nós vamos observar o Plano Monnet. O Plano Monnet é um plano francês para reconstruir a Europa, que vai originar o mercado comum europeu. E o Plano Marshall? O Plano Marshall é um plano norte-americano para reconstrução dos países do pós-guerra, sem a participação dos países socialistas. Então nós sabemos que a União Soviética não permitiu que os seus países satélites participassem do Plano Marshall. Esses países passaram a serem designados os países da Cortina de Ferro. A OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, organizado pelas potências democráticas liberais, tem como objetivo impedir o avanço do socialismo. E em contrapartida, nós temos a formação do famoso Pacto de Varsóvia, que reúne os países socialistas que não participaram do Plano Marshall e, é claro, que se opõe à OTAN. Esses países do Pacto de Varsóvia, eles se auxiliam mutuamente e eram liderados até então pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com a desintegração, então, da União Soviética, nós observamos automaticamente o quê? O fim da Guerra Fria, o fim do pacto, né? E o mundo, naturalmente, passa a ter um novo caráter, um novo aspecto e, principalmente, uma nova face. Por tudo isso que nós podemos observar, nós sentimos uma coisa importante, que, na realidade, a tendência do mundo hoje é uma tendência ao pacifismo. Essa é a tendência. Então, primeiro vamos conversar para depois pegarmos em armas. Tomara que o homem tenha aprendido.